Mais uma vez, chegando até você com outra edição do Falando ao Coração, o nosso programa abençoado de cada dia. Quero que você, a cada dia, possa ser alcançado pelas bênçãos divinas. Por isso, não me canso de estar aqui para ministrar as bênçãos de Deus na vida de todos vocês. Muito obrigado a você que me dá o privilégio desta sintonia. Obrigado a você que divulga o Falando ao Coração. Obrigado a você que, contribuindo, está me ajudando a fazer esta obra. Que Deus possa recompensá-los de maneira especial e de maneira poderosa. O programa dura meia hora. E nesta meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero conduzir você à experiência real, importante e preciosa com Deus. Dá-me o privilégio da sintonia, não saia daí, fica atento, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra importante a ministrar na tua vida, porque Deus é tremendo. Às vezes você pensa que por acaso você chegou no Falando ao Coração de hoje. Não foi por acaso, foi Deus que te direcionou. Eu tenho certeza que há uma palavra especial que você está precisando ouvir. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar todos os pedidos e todos os nomes de pessoas que têm, através do Falando ao Coração, colocado seus nomes, seus pedidos no altar da intercessão. Se você quer ter o seu nome ou o seu pedido apresentado diante de Deus, usa os telefones que você vê aí na tela. Um deles é o fixo, o outro é o nosso WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito. Se você não tem o WhatsApp, liga no fixo e lá tem um caminho também para você ser alcançado pelas nossas orações. Vivamos, portanto, esta obra de fé, sabendo que com Cristo o barco navega por águas tranquilas e as tempestades e turbulências da vida são vencidos. E Deus quer te proporcionar muitas e grandes vitórias. Vivamos, portanto, esta obra na presença de Deus a cada programa. Se você tem um testemunho para compartilhar, você pode fazer isso escrevendo o seu testemunho e mandando para mim pelo WhatsApp, ou então telefonando no fixo aí, compartilhando com alguém que vai te atender o seu testemunho. Mas é importante, porque quando você recebe uma bênção, a maneira de você demonstrar sua gratidão é testemunhando daquilo que Deus fez. E você compartilhando um testemunho de alguma bênção recebida, você está despertando outras pessoas a fazerem como você fez e também buscarem a Deus como você buscou. E desta forma alcançar também milagres como você tem alcançado. Então, por isso, não deixa de compartilhar. E não deixa também de contribuir com o programa. Se você pode, contribua. Eu espero você para contribuir. Às vezes você pensa, mas eu estou passando por crise, dificuldade. Faz desafio e diz, eu vou ajudar nesse programa e vou esperar a recompensa de Deus. A recompensa virá, porque o que você faz por este programa, como contribuição financeira, é uma semente que você está lançando no terreno, onde colheitas serão abundantes na tua vida. Então, nos ajuda a fazer esta obra. Eu quero convidar você para amanhã, quarta-feira, estar conosco aqui na Betel. Toda quarta-feira temos um culto muito especial. E nessas quartas-feiras nós estamos focando as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Mostrando como que a vida passa por estações e nós podemos mudar de estação para vencermos aquilo que pode ser considerado como embaraço ou coisa parecida na nossa vida. Então venha viver, nós estaremos nesta quarta, na 3ª estação, a estação da primavera. Talvez você está vivendo hoje um outono da tua vida, as coisas só caindo, perdendo. Talvez você esteja vivendo um inverno da tua vida, muita frieza ao seu redor, mas a primavera
está chegando e depois da primavera virá o verão. Então só tem coisas boas pela frente. Venha estar conosco. O culto começa às 7h30 da noite e termina por volta de 9, 9h30. E aí, ter você conosco será sempre um privilégio muito grande. Nosso endereço é Setor Bueno, na Avenida T3 com a T8. Espero você. Aqui temos espaço para você estacionar seu carro, um espaço fechado. Nós temos espaço para seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Nós temos espaços para todos. E ter você conosco aqui será sempre uma bênção e também um privilégio. Por isso espero você nesta quarta, 7h30 da noite, para este culto abençoado e para você mudar de estação na tua vida e ocupar posições maiores e melhores naquilo que você sonha, naquilo que você espera acontecer no viver de cada dia. Deus tem sempre coisas grandes e preciosas preparadas para todos nós. Eu quero lembrar você do salmo de campanha da semana. Já são 1041 semanas fazendo aqui as campanhas dos salmos, e o salmo dessa semana é o 79. Se você não pôde começar a campanha ontem, segunda-feira, começa hoje, terça, e de terça até domingo, um dia que você tiver um tempinho maior, você lê 2 vezes, porque aí você leu 7 dias ou 7 vezes o salmo da semana. Faça esta campanha para você ou para alguma outra pessoa e deixa Deus agir, deixa Deus operar de maneira poderosa e de maneira especial no teu viver. Vamos fazer a primeira oração. Eu quero orar pedindo a bênção da recompensa na vida de vocês que contribuem com o programa. Vocês que são evangelistas associados. Você gostaria de ser e não sabe como? Veja aí na tela, tem 2 números de telefone. Um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrito dizendo: eu quero contribuir com o programa. Aí alguém vai retornar a ligação para você e você diz como você quer contribuir, valor que você quer contribuir, tudo isso você faz lá. Aí eu te mando os boletos, coisas assim. Mas eu não gostaria de ter assim um compromisso mensalmente, de acordo com o boleto, porque às vezes no dia eu esqueço e ele vence, coisa parecida. Então você pode passar um Pix. Você vê aí na tela o nosso Pix, passa um Pix, vê o QR Code também deve estar aí na tela, você passa um Pix e com esse Pix você está contribuindo. Aí não esquece de todos os meses você passar um Pix, claro, se for possível, né? Mas você sabe que na obra de Deus nós devemos investir. Às vezes alguém, eu não estou podendo gastar. Não, às vezes você não pode gastar, mas você pode investir. E o valor é você quem estipula, eu não vou estipular o valor para você. Então, não deixa de contribuir, não deixa de me ajudar, porque a recompensa será grande de Deus na vida de todos vocês. E o melhor, né? Você quando contribui com a obra de Deus, você está demonstrando gratidão, porque um dia você foi alcançado, você quer que outros também sejam alcançados. Você está demonstrando amor, porque você está amando as almas perdidas, porque nós fazemos o Falando ao Coração para abençoar os cristãos, que nos dão o privilégio da sintonia, e para alcançar os que ainda não assumiram um compromisso com Cristo. Porque é bom ressaltar que cristão não é só porque alguém nasceu num país cristão, não é só porque nasceu de pais cristãos, não é só porque você acredita na história de Cristo, é mais do que isso. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Eu pergunto, você está se parecendo com Cristo naquilo que você fala, naquilo que você vive, naquilo que você faz, naquilo que você é? Então, se não parece, é difícil você se identificar como um cristão. Você pode identificar como uma pessoa que admira, uma pessoa que gosta de ouvir coisas de Deus, mas cristão é aquele que se identifica com Cristo. Se identifica. Aí é o retrato verdadeiro de um cristão. As pessoas olham para ele e vê nele uma pessoa parecida com Cristo. Isso é ser um cristão. Veja que na cidade de Antioquia, os discípulos chegaram lá e viveram ali algum tempo, e os discípulos viviam uma vida em que as pessoas começaram a observá-la. Vivia bem com o próximo, vivia bem com o vizinho, falava coisas boas e tal. Aí eles foram pela primeira vez na história chamados de cristão. Por quê? Se pareciam com Cristo. E aí está o segredo para ser um cristão. E o cristão que realmente está
se identificando com Cristo, ele quer ver outras pessoas também sendo cristãs como ele é um cristão. Venha, portanto, associar-se a mim neste programa para juntos cumprirmos este papel de levar Cristo, levar o Evangelho, levar salvação, levar a palavra de vitória em Cristo Jesus a muitas pessoas por este mundo de Deus. Conto com você, conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. Oremos então. Senhor Deus e Pai, sou agradecido por todas estas pessoas que, contribuindo com este programa, estão me ajudando a levar a Tua palavra a tantos corações que nos dão o privilégio da sintonia. Peço a recompensa do Senhor na vida de cada uma dessas pessoas, para que elas vivam diariamente a Tua bênção e sejam compartilhadores de bênçãos na vida de outros. Porque o segredo de ser abençoado é continuar abençoado é ser canal de bênçãos na vida de outros. Recebemos de Ti de graça e damos também de graça. Agora, as contribuições são para pagar o espaço que usamos na televisão, a produção do programa, essas coisas assim. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a recompensa do Senhor na vida de todos estes que, contribuindo com o programa, estão proporcionando recursos para que este programa não venha parar, mas seja um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas no dia a dia de suas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Chegou o momento de irmos para a meditação da palavra de Deus. Quero ler com você na carta, aliás, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Esta palavra, ela é repetida em Romanos, nós vamos encontrar outra vez falando esta palavra, quando diz no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 17, onde Paulo reverbera essa palavra proferida pelo profeta Abacuque. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vou encontrar também esta mesma palavra sendo reverberada na carta aos Hebreus. E lá o escritor da carta aos Hebreus, que é uma carta que nós não temos a consciência de quem foi que a escreveu, mas tudo indica que foi Lucas, alguns dizem que pode ter sido Timóteo e assim por diante. Mas pode ser que tenha alguma parte aqui que Paulo escreveu também. Então, a gente não pode afirmar quem foi que escreveu. Mas a verdade é que essa palavra está debaixo da mesma inspiração dos outros livros da Bíblia, e essa inspiração é única. Vem de Deus para aqueles que foram usados, como em toda a Bíblia, usados por Deus para escrever o livro sagrado. Então, na carta aos Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 38, vai dizer assim: Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lendo estes 3 versículos, o de Abacuque, o de Romanos, da carta aos Romanos e da carta aos Hebreus, nós vamos incluir ou ver incluído algumas mutações, algumas variações, dizendo melhor, sobre o texto lá de Abacuque, mas vamos ver que todos eles concluem com a mesma expressão, concluem com a mesma verdade, concluem com o mesmo propósito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Este versículo inspirou a reforma protestante. Martinho Lutero era um frade, um padre da Igreja Católica da época, e ele, cansado de ver a venda de indulgências e outras coisas praticadas naquele tempo pelo catolicismo, ele foi ler a palavra de Deus. Ele foi meditar na palavra de Deus. Ele chegou nesse texto, dizendo que o justo viverá da fé. Foi ali que ele se revoltou contra aquela prática corrente na igreja dita cristã daquela época e escreveu aquelas teses e as fixou na porta daquela igreja, daquela catedral. Então, esse texto tem inspirado mudanças, tem inspirado transformações,
tem inspirado compromissos, tem inspirado vidas no transcorrer da história. Aqui, Abacuque está falando do soberbo. A sua alma não é reta nele. A soberba leva muitas pessoas a pensarem que são melhores, que são maiores, que são mais importantes e que são superiores. Ou seja, elas sobem num pedestal e colocam os outros todos lá embaixo e ela se julga a principal, a maior, a mais importante. E, diante disso, cria dificuldade de relacionamento, porque a soberba leva a pessoa que se julga importante a afastar daquele que ele julga não ser importante e ele quer exercer ali uma posição superior, coisa assim. E, na verdade, todos nós somos iguais, porque se você for analisar a vida de uma pessoa, ela nasce, cresce e morre. Ela nasce igual os outros nasceram. O pobre nasce pelo mesmo processo que nasce o rico e morre pelo mesmo processo que morre o rico. Então pode ser que no transcorrer do nascimento até a morte haja uma diferença social, diferença econômica, diferença a mais diversa. Mas no nascimento e na morte o processo é o mesmo, portanto todos são iguais, principalmente perante Deus. E aí, o que precisa diferenciar é o que está dentro de cada pessoa, é o que cada um guarda. Um guarda o bem, outro guarda o mal. Um guarda a maldade, o outro guarda a bondade. Um guarda a fé, o outro guarda a incredulidade. E aí, por diante, faz a diferença. Então, não é a declaração de renda que vai fazer a diferença. Às vezes, estatisticamente, o IBGE apresenta classe pobre, classe abaixo da linha da pobreza, classe média, classe alta, classe rica, classe milionária, e escolhe até os mais ricos do mundo, os mais abastados do mundo, coisas assim. Mas isso aí não faz diferença para Deus. Deus olha para o ser humano e vê todos eles como nasceu e como vai morrer, dependendo sempre dos outros. Porque quando você nasceu, dependeu da sua mãe, dos seus pais, dependeu das pessoas que o ajudou a nascer, dependeu das pessoas que cuidou de você, dependeu das pessoas que te ensinou na escola e assim por diante. E quando morrer, vai depender também de alguém que te coloca no caixão e leva para ser sepultado. E assim todos te acompanham até o momento da sepultura. Então veja, neste ponto, o ponto do nascimento e o ponto da morte, todos se igualam. E aí nós precisamos de entender que essa soberba levantada aqui por Abacuque não tem razão de ser. É todos entender que o próximo é maior do que a si próprio, que o próximo é mais importante do que a si. Aí há um respeito de um para com o outro. Quando vou para Romanos, quando Paulo diz também no versículo 17 do primeiro capítulo, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. Aí fala da justiça divina. Deus é justo, não duvide disso aí. Deus é justo. Deus é justo para reconhecer o bem que você faz e também para reconhecer o mal que você faz. Por isso, olha, viva bem, procure fazer o bem, procure servir a Deus, procure andar com Deus, porque quando terminar a sua vida, aquilo vai ser justo com você. E aí eu pergunto, se você morrer hoje, pelo que você tem vivido, pelo que você tem feito, você merece ser absolvido por Deus, perdoado por Deus? Por tantas maldades que às vezes você pratica? Então, por isso Jesus Cristo veio para abrir o caminho, para que nós possamos, neste caminho, ir melhorando, vencendo tudo aquilo que desagrada a Deus e chegar numa posição em que nós possamos ser recebidos por Deus para o descanso eterno. Depois, quando eu chego em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai dizer, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, ser justo não é ser justo hoje e ser injusto amanhã. O injusto amanhã foi justo hoje, e é injusto amanhã, vai ser injusto amanhã, ele está recuando, ele não está progredindo. E Deus não é daqueles que recuam, Deus é daqueles que crescem, daqueles que vão em frente, daqueles que têm o alvo, não desvia dele, daqueles que vão chegar lá, sempre melhorando, sempre desenvolvendo um potencial onde ele possa
ser mudado por Deus, trabalhado por Deus, burilado por Deus, para que ele possa viver uma vida em que agrada a Deus. Esta expressão é: o justo viverá da fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vejo aqui um desdobramento do resultado da fé. Então, sem fé é impossível. Então, começa a entender que para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que ter fé. E fé o que é? Existe a fé natural e a fé espiritual. A fé natural é aquela fé que você desenvolve, é como se você dissesse assim: eu vou dormir agora e amanhã eu tenho que vou fazer isso, fazer aquilo. Você está dizendo isso por fé, porque você não sabe se amanhã você estará vivo, mas por fé de que você estará vivo, isso é uma fé natural. Agora a fé espiritual, ela transcende as limitações da vida humana. Elas entram no campo espiritual. E essa fé é acreditar num Deus que você não vê, mas que você sabe que pela fé você crê que ele existe. É um Deus que você não consegue apalpar, mas pela fé você sabe que ele é real. Então, isso é fé. E essa fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus são informações evidentes da existência de Deus. Porque nós, para chegarmos a alguma conclusão, baseamos principalmente em evidências científicas, evidências históricas e evidências assim por diante. Então precisamos estar atentos, porque às vezes, eu não creio que Deus existe porque eu nunca vi. Bom, você nunca vai ver também, você nunca o verá, porque você não tem capacidade para ver a Deus. O próprio Deus disse para Moisés: se alguém olhar para mim, cai morto na hora. Então é melhor não orar, não olhar. E quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse: olha, eu vou te mostrar de costas, ou seja, falando aqui numa linguagem humana, porque se Moisés visse Deus cara a cara, ele não suportaria. Então, nós precisamos de entender estas verdades e ter fé, porque a fé me leva a crer no Deus que existe. Mas essa fé não é simplesmente uma fé boba, uma fé tola, uma fé sem evidências. Não, eu tenho evidências. Eu tenho evidências históricas do Deus que apareceu lá no Éden, do Deus que apareceu lá no dilúvio, do Deus que apareceu lá para Abraão, do Deus que apareceu para o seu povo no transcorrer da história, no Deus que enviou Jesus Cristo, no Deus que sempre prometeu estar conosco. São evidências históricas deste Deus. Então eu preciso de ter essa capacidade para desenvolver a minha fé, mas a minha fé sempre será baseada em alguma coisa. Tem alguém que diz assim: fé não se discute. Eu não concordo. Fé se discute, sim. Porque fé tem evidências, e evidências nos dá a oportunidade de discutir essas evidências, avaliá-las, analisá-las e chegamos às conclusões. E quando você chega à conclusão de que Deus é real, Deus existe, você está dando asas à sua fé, que está baseada nas evidências de que Deus existe. Então, nós precisamos de entender que existe a fé natural, a fé espiritual, a fé que nos faz crer em Deus. Esta fé está dizendo aqui: o justo viverá desta fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu vou entender que a Bíblia diz que quando eu agrado a Deus, eu recebo força para que eu tenha a minha fé vivificada, a minha fé fortalecida. Porque está escrito na Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso dessa força. Sem essa força de Deus, eu tenho dificuldade para ter a fé. Então vamos cada dia agradar a Deus. Você agrada a Deus como? Obedecendo. Lembra Jesus quando foi batizado no Jordão? Ele foi batizado por João, e quando ele acaba de ser batizado, o Espírito Santo toma a forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele, pousa, não fica voando ali sobre ele, e há uma voz no céu que diz: esse é o meu filho amado que me dá prazer. Quando você obedece à palavra de Deus, você está dando prazer para Deus. Isso é: a alegria do Senhor é a nossa força. Que maravilha! Então, sem fé é impossível agradar. Quer agradar a Deus? Viva uma vida de fé. Agradando a Deus, você recebe força. Recebendo força, você vence as lutas, as dificuldades, as incredulidades, e você caminha em frente. Então veja, estes textos repetidos por 3 vezes na Bíblia Sagrada têm um propósito definido, para que nós possamos
encontrar neles evidência. Veja, Abacuque viveu um tempo longínquo em relação a Paulo. Paulo viveu praticamente na mesma época de quem escreveu os Hebreus, mas nós vemos em tempos diferentes, em lugares diferentes, repetindo a mesma expressão, repetindo a mesma afirmação, trazendo a mesma teoria. Isso tem importância e nós não podemos simplesmente desprezar essas verdades que encontramos diante de nós. Por isso, primeiro, você precisa procurar ser justo. Você é justo naquilo que julga? Primeiro, você tem que obedecer o que a palavra diz. Ama o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí você está no patamar para começar a ser justo. Você deseja o mal para o seu próximo? Será que você deseja o mal para você? Então, de acordo com aquilo que você deseja para você, você vai desejar o seu próximo. Então, o amor. Ama o seu próximo como você ama. Aí você entra num patamar de ser justo. Você vai julgar as pessoas retamente. Então, o julgamento é muito importante, você ter essa capacidade de julgar os outros como você gostaria de ser julgado também. E aí você começa a entrar num processo chamado de justiça. E você pode chegar a uma posição de justo. Mas para isso, a fé tem que estar em evidência, a fé tem que estar presente e você viver esta vida nova. Tem dificuldade para isso? Eu te mostro o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Abra seu coração para Jesus, receba Ele como seu Salvador e comece a andar com Ele, lendo a Bíblia, fazendo parte de uma igreja em que a Bíblia é ensinada, pregada e anunciada, e você vai crescer na fé e você vai ser esse justo que vive desta fé tão importante, tão preciosa e tão maravilhosa. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar com fé, pedindo bênção na vida de todos vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que eu clamo a Ti, pedindo bênçãos na vida de todas estas pessoas que estão orando comigo. Pedindo bênção também na vida de todas as pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor neste altar. Alcança, Senhor, estas pessoas onde elas estão. Manifesta o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade. E que essas pessoas possam receber de Ti agora, Pai, o milagre, a bênção, a vitória. Sê com todos, no nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Terminando, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.